Olá pessoal, eu vou apresentar o meu projeto de TCC1. O nome do projeto é Avaliação de diferentes métodos de superação de dormência em sementes de quiabo, cultivar Clenson americano e cultivar Impa várzea. Essa matéria é ministrada pela professora Érica Pisápio. Bom, uma introdução sobre o meu trabalho. O quiabo, Albemos esculentus, é uma planta da família Malvácea, é de ciclo anual. Suas sementes apresentam dificuldades na germinação, devido à presença de uma substância gordurosa na constituição de seu tegumento, que dificulta a absorção de água, segundo Sonnenberg, 1985. Bom, é uma hortaliça bastante produzida e consumida em todo o território brasileiro. Embora não seja inserida entre as hortaliças de maior importância econômica, a área em seu cultivo tem crescido, sendo considerada uma importante alternativa para a agricultura familiar no país, segundo Jesus e colaboradores 2011. Bom, a justificativa para o meu projeto foi, por apresentar uma dormência muito representativa nas sementes de quiabo, esse trabalho vem como uma maneira de minimizar ou superar essa dormência, uma vez que ela possa vir a interferir economicamente em uma lavoura, caso essas sementes não venham a germinar ou acabem germinando de forma desuniforme. E a gente sabe que para uma lavoura não é interessante nem que as sementes não germinem, nem que elas germinem de forma desuniforme. Isso aí pode acabar acarretando prejuízo no final. A problematização. As sementes de quiabo apresentam grande dormência e, consequentemente, uma irregularidade na sua germinação, tornando-se esse um problema a ser estudado, pois garantir uma uniformidade no plantio é essencial para que se tenha uma lavoura com maior potencial produtivo e um melhor aproveitamento da área. Então foi como eu já havia dito, é muito interessante para a lavoura manter uma certa regularidade na germinação das plantas. Bom, os objetivos desse trabalho foi analisar a eficiência de diferentes métodos de superação de dormência utilizados em sementes de quiabo. E a partir disso a gente conseguiu determinar qual dos métodos proporcionou o menor tempo de germinação, fazer também uma porcentagem média de germinação dessas sementes e determinar a partir da aferição do comprimento do sistema radicular e do comprimento da muda se houve ou não efeito do método utilizado sobre o vigor da plântula de quiabo. Bom, a fundamentação teórica. A utilização de sementes de alta qualidade constitui a base para o aumento da produtividade agrícola, segundo Tunes e colaboradores de 2011. No que se refere a sementes de quiabo, as metodologias para avaliação de vigor são bastante escassas, segundo Torres e colaboradores, já que é algo ainda pouco pesquisado para algumas olerícolas. De acordo com Marcos Filho, a dormência pode também acarretar problemas na avaliação da qualidade fisiológica, já que o teste de germinação é o principal método utilizado tanto por apresentar procedimentos padrões, como por informar o potencial de emergência em condições ideais. Essas metodologias, quando comprovadas qual delas é a mais eficaz, geram uma segurança maior ao produtor, uma vez que ele conhece uma forma de realizar um plantio de maneira que lhe garanta um maior sucesso e uma uniformidade na germinação dessas sementes, e posteriormente mudas. Sementes dormentes podem levar vários dias a mais para emergir e se estabelecer do que sementes que não possuem dormência ou que chegaram a ter sua dormência quebrada por algum método mais eficiente, seja ele imersão em água ou somente a utilização de uma simples escarificação mecânica. Como metodologia, esse estudo ele foi realizado no laboratório de biotecnologia do campus e as sementes de quiabo utilizadas foram as da variedade Clenson americano e Impa várzea. As sementes receberam os seguintes tratamentos pré-germinativos: escarificação mecânica, imersão em água fria a 25 graus por 24 horas, imersão em água quente a 70 graus por 4 minutos, imersão em álcool por 40 minutos, imersão em ácido sulfúrico 98%, que é o H2SO4, por 4 minutos, imersão em acetona CH3COCH3 por 40 minutos e sementes sem tratamentos que foram utilizados como controle. O delineamento utilizado nesse trabalho foi o delineamento inteiramente ao acaso,
no esquema fatorial de 6 por 2, mais 2 tratamentos adicionais, que são as testemunhas, com 4 repetições. Essas sementes elas foram germinadas no papel germiteste, né? A gente fez o cálculo para saber a quantidade de água utilizada, e após após elas serem colocadas no papel germiteste, elas foram colocadas em caixinhas. E essas caixas serão levadas para estufa do tipo BOD, com temperatura de 26 graus, até a germinação das sementes. Então serão realizadas as avaliações referentes ao teste de germinação. As variáveis analisadas serão o índice de velocidade da germinação, o IVG, a amostra seca ao ar, que é o ASA. As avaliações de IVG, que é o índice de velocidade de germinação, serão realizadas a cada 24 horas, com o objetivo de observar a emissão da raiz primária. Para a avaliação do ASA, que é a amostra seca ao ar, ao se passar 7 dias, será aferido o comprimento das raízes de 4 plântulas para cada repetição. E após a medição das raízes, elas serão pesadas e colocadas em sacos Kraft para serem levadas à estufa a 65 graus durante 3 dias. E ao se passar esses 3 dias, as raízes vão ser pesadas novamente para a gente ter o resultado da matéria seca de cada repetição. Em relação aos recursos e custos, o trabalho em questão ele foi feito nos estabelecimentos do Campus Colorado Oeste, como eu já havia citado, e foram disponibilizados para a gente as sementes, as ferramentas e os materiais em geral que a gente necessitava para realizar o experimento. Então, acabou não gerando custos para o pesquisador. O cronograma do trabalho, então em fevereiro a gente fez a leitura dos artigos e fez a aquisição desses materiais. Em março a gente fez a aplicação dos métodos de quebra de dormência, todos aqueles citados, e foram feitas as avaliações das sementes com tratamentos. Em abril a gente fez a avaliação das testemunhas e as análises estatísticas, e em maio foi feita as análises estatísticas de dados e a interpretação e a discussão dos resultados obtidos. Os resultados a gente ainda não pode divulgar, e essas são as referências do meu trabalho. Muito obrigado.